Na Tua presença nós queremos mergulhar nessa noite. Pedir que o Senhor possa nos curar, ressuscitar o nosso interior. Que essa palavra gere vida em nosso coração, que essa palavra gere vida em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Padre Tiago, não sei se vocês já perceberam, mas tem uma cara diferente aqui em cima, né? Esse aqui é o seminarista Leison e ele está chegando para a nossa paróquia. Graças a Deus, hoje é o primeiro dia dele. Eu falei que vocês rezam bastante, então vamos rezar bastante, né? Para não me envergonhar. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia, nessa noite em que a gente está celebrando o 5º domingo da quaresma, então a gente já está caminhando para o final da quaresma. Na semana que vem a gente já vai estar com o ramo lá em cima, cantando Hosana ao Filho de Davi. E mais uma vez a gente se debruça sobre o Evangelho de São João, no qual Jesus faz mais um milagre, realiza mais um sinal. Para você que está aqui nos outros domingos, desde o domingo passado, desde o primeiro domingo, você sabe muito bem que a gente estava fazendo um caminho. Você crismando que está aí, né? Está aí, por aí. Fico feliz por vocês estarem aqui, tá certo? Sabem muito bem esse caminho que Jesus está fazendo com a gente, lá desde o primeiro domingo da quaresma, ou melhor, desde a quarta-feira de cinzas. Já vai chegar a 40 dias. E hoje, mais uma vez, nós vemos que Jesus está fazendo um caminho. Mais uma vez. E agora Jesus vai realizar o último milagre. No livro de São João são 7 milagres. O penúltimo nós vimos semana passada, que foi a cura do cego. Hoje nós vamos ver que é a ressurreição de Lázaro, o último sinal de Jesus. Para localizar, Jesus está na parte norte de Israel, onde não tinha tanta confusão assim, e a vida de Jesus não estava tão ameaçada assim. Mas já estava começando a ter alguns conflitos, algumas brigas de Jesus com as autoridades. E a palavra de Deus diz que Jesus estava evitando ir para o sul, lá para Jerusalém. Mas chega uma notícia no ouvido de Jesus. Jesus, aquele que o Senhor ama, está enfermo, está doente, precisa de você. Ora, Jesus tinha feito muito sinal, Jesus tinha feito muito milagre, e agora aquele que estava perto dele, aquele que estava próximo, estava precisando dele. Jesus já tinha feito milagre para aquele cego que estava na beira do caminho, que não pediu nada para ele. Jesus já tinha feito milagres e sinais, conversado com aquela mulher no poço de Jacó, que não tinha nada com ele. Agora aquele que ele amava está doente. Agora você pensa direito. Imagine se fosse você, alguém que você ama muito, gosta muito, chega aquela notícia e você tem a cura, você pode curar. E aí chega alguém e fala assim, olha, quem você ama está doente e está quase morrendo. Você ia no mesmo instante, eu acho, né? Se você gostasse muito da pessoa, né? Você ia no mesmo instante, ia largar tudo, né? E ir embora. Agora, Jesus, ele demora um pouco mais. E ele demora, mas ele justifica a sua demora. Nós vimos semana passada que Jesus fala, ao passar pelo cego, que não foi ele nem a família dele que pecou, mas foi para que nele fosse realizada a obra de Deus, o trabalho de Deus. E agora nós temos a última obra de Deus. O 7º dia, a 7ª obra. E agora não é mais para realizar a obra de Deus, mas é para que a glória de Deus seja manifesta para todos. Sim, Jesus demora, mas Jesus demora para que a glória de Deus seja manifesta.
agora não é mais a obra de Deus, mas agora é a glória de Deus, a presença de Deus ser manifestada, a obra completa, ou seja, Cristo realiza a obra completa no seu amigo, esperando que nele aconteça a morte. E aí a gente pode pensar direitinho na nossa vida. Quantas vezes nós nos encontramos assim no estado de morte e talvez possamos nos queixar ao Senhor. Senhor, será que o Senhor está aqui mesmo? Talvez nós podemos nos queixar, né, com Ele. Será que essa obra está sendo feita mesmo? Será que de fato o Senhor está aqui perto? Será que de fato o Senhor está perto de mim? E Jesus, Ele faz a obra acontecer no momento certo. Às vezes a gente pensa que Jesus fica de braço cruzado, só porque Ele quer, só porque está com birra, né? Mas Jesus sabe fazer na hora certa, no momento certo, na ocasião certa, com uma finalidade, para que a glória de Deus seja manifestada, para que a presença dele seja manifestada, e que não seja somente mais uma obra, que não seja somente mais algo a ser realizado, mas seja a glória de Deus manifestada na vida, a presença de Deus manifestada na vida, e muito mais. Se você for prestar atenção, um pouquinho mais adiante, nós não lemos aqui porque ia passar, né, muito tempo, mas nessa palavra, Jesus, quando decide ir até Lázaro, ele fala assim, Lázaro dorme, e o pessoal pensa, não, Lázaro está dormindo, então ele vai ficar curado sozinho, não precisa a gente ir. E aí Jesus abre o jogo, Lázaro na verdade morreu. Às vezes a gente até pensa que o estado que a gente está nem é tão grave assim. A gente vai deixando passar, né? Vai vivendo, vai empurrando com a barriga. Bom, está doente só, vai ficar bom. Sozinho ele vai se curar. Mas a palavra de Deus, ela quer abrir um pouquinho os nossos olhos, para mostrar que sem a presença de Jesus, a gente não consegue se curar. Sem a presença de Jesus, a gente não consegue ressuscitar. No fundo, a gente às vezes, muitas vezes, já está morto e nem sabe. Muitas vezes a nossa alma já está lá no fundo do poço e ainda nem sabe. E às vezes a gente está mentindo para nós. A gente está mentindo para si, para você mesmo. Você está mentindo para você, falando que está tudo bem. Mas ainda não está. Precisa mudar muita coisa aí dentro. Precisa que o Senhor faça muita obra aí. Precisa que Jesus realize muita coisa aí dentro. Mas é preciso pedir, abrir o coração e falar, mestre, aquele que o Senhor ama está doente. Aquele que o Senhor ama está enfermo. E aí Jesus decide voltar, ir lá para a Judeia, onde ele seria morto. Aí um dos seus discípulos fala, vamos nós também, para morrer com ele. Eu não sei, eu sinceramente não sei, se o discípulo ele falou num tom de deboche, né? Ele está indo lá para morrer, então vamos morrer com ele, né? Mas o que interessa aqui é que ele falou profeticamente. Jesus ele volta para encontrar Lázaro morto, mas não apenas para encontrar Lázaro morto, mas para morrer na cruz, para nos salvar. Veja, a ocasião de glória não é apenas a ressurreição de Lázaro. A ocasião de glória é a crucificação de Cristo e a sua ressurreição, que se dará como consequência da ida de Jesus a Jerusalém. Está prestando atenção? Jesus demora
demora. Mas para realizar esse milagre, que talvez foi um milagre que foi o ponto-chave para matarem Jesus. E aí nós vemos no capítulo 10, se eu não me engano, de São João, um capítulo anterior, que ele fala: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Ele decidiu voltar para Jerusalém, porque amava o seu amigo, quis ressuscitá-lo, mas não apenas ressuscitá-lo na carne, mas dar a vida por ele. A manifestação da glória de Deus é quando ele doa a sua vida por nós. Por mais que esteja dolorido aí no seu coração, por mais que muita coisa não dá para compreender aqui, e que a gente está falando para ele: Senhor, aquele que o Senhor ama está enfermo, mas a manifestação da glória de Deus já aconteceu no alto da cruz, quando ele se entregou por nós, quando ele se fez morte, morreu por nós, quando ele entregou a sua vida pela nossa vida, quando ele nos deu o resgate da nossa vida pela sua morte e a sua ressurreição. Isso nos fez levantar, isso nos fez dar uma vida nova, isso nos fez ressuscitar. E aí nós vamos ver que Jesus chega no local e causa um rebuliço. E vem logo Marta correndo para falar com Jesus: Jesus, se o Senhor tivesse chegado aqui, o meu irmão não teria morrido. E às vezes isso é a oração do nosso coração. Jesus, se o Senhor estivesse aqui comigo, talvez a coisa seria um pouco diferente. Jesus, se o Senhor estivesse aqui com a gente, talvez a nossa história seria um pouquinho diferente. Mas aí eu volto no início dessa pregação: só Ele sabe a hora, só Ele sabe o momento, e tudo aquilo que Ele faz, não é só por fazer, mas é para manifestar a glória de Deus, a presença de Deus. Ele está presente, Ele está vivo, Ele faz uma obra completa e não pela metade. Ou seja, a glória de Deus se manifesta também na nossa espera, se manifesta também na nossa entrega e na nossa confiança. Marta e Maria talvez questionam a Jesus, mas no fundo o adoram. Chega aos pés de Jesus, se lança e confia nele, se entrega nele. Nós vemos aqui atitudes de pessoas de fé. E nós vemos também que gente de fé também sofre. Gente de fé também chora. E aqui nós vemos o versículo tão pequenininho: Jesus chorou. Jesus, o Deus de todo o universo, chora por uma pessoa. Agora você imagina, se Jesus chora por Lázaro, Ele não há de chorar por nós? Se Jesus chora por Lázaro, Ele não há de se comover por nós? Aqueles comentários todos, talvez Ele que curou o olho do cego, Ele poderia ter feito com que esse homem não morresse. Mas é para se manifestar a glória de Deus. É para se manifestar a glória de Deus. A gente precisa aprender a esperar para que a glória de Deus seja manifestada na nossa vida. Por mais que não entendamos. Você bem sabe, melhor do que eu, você que tem filhos aí, sabe que um não dito ao filho dói mais em você do que nele, né? Agora você imagina Deus que olha para a gente, que caminha com a gente, que vê a gente caminhando. Você imagina a dor do coração de Deus ao nos perder.
A dor do coração de Deus a nos ver distanciando dele. A dor do coração de Deus a nos ver muitas vezes morrendo, nos perdendo. E Jesus chorou. Mas isso comove o coração de Jesus a tal ponto que ele faz talvez, não uma coisa que aconselhava muita gente. Ele manda que tire a pedra e abra o sepulcro. Para você que não sabe muito bem, naquela época se enterravam em cavernas e colocava pedras assim bem grandes para que ninguém pudesse invadir o túmulo e roubar as coisas lá de dentro, né? Isso não é coisa nova, não é coisa do Brasil não, tá? Já existia. Aí Jesus pede, tira a pedra. As pessoas que estão em volta, né, deviam estar pensando assim, olha, eu acho que essa pedra não fez muito bem para Jesus. O camarada já está morto há 4 dias. E ainda quer que tire a pedra. Aparece uma pessoa com o mínimo de lucidez. Está fedendo, Jesus. Deixa lá dentro. Mas Jesus mesmo assim ordena, tira a pedra. Eu não disse para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Às vezes, no nosso coração, tem tanta coisa enterrada aqui dentro, que se a gente inventa de abrir e tirar a pedra, a gente sabe que vai feder. Às vezes a gente enterra tanta coisa, coloca tanto entulho aqui em cima, escondendo tanta coisa, porque sabe que se tirar a pedra, vai feder, vai cheirar mal. Às vezes a gente sofre calado tanta coisa, a gente acumula tanta coisa no coração, porque tem medo de enfrentar o mau odor que está aqui dentro. É tanto ressentimento, é tanta mágoa, é tanta ferida, é tanta coisa que a gente acumula aqui dentro do coração, que a gente tem medo de tirar a pedra. Mas novamente volto ao início. Verás a glória de Deus. A obra de Deus completa. Aquilo que Deus quer fazer não é pela metade, mas é uma obra completa. Não basta somente curar aquilo que está aparente, mas Ele quer ir fundo. Ele quer lá fundo para manifestar a sua glória. E Jesus ordena, tira a pedra. Eles o fazem. E aí Jesus chama Lázaro, vem para fora. Eu não sei se você sabe também, mas o nome para o judeu é algo importante. Eles escolhem um nome com um significado. Não é igual a gente, né? Vê um nome bonito na televisão, é Leison. Vou botar no nome do meu filho, Leison. Não é assim, né? Eles escolhem um nome segundo o significado. E o significado de Lázaro é aquele a quem Deus ajuda. Aquele a quem Deus ajudou. E Jesus, ao chamar Lázaro, ele chama aquele a quem Deus ajudou, vem para fora. Ou seja, acho que se encaixa na minha realidade, na sua realidade. Diante da morte do nosso coração, diante de tanta coisa que a gente acumula aqui dentro, diante do fedor talvez que está lá dentro, a gente precisa da ajuda de Deus. A gente precisa que Ele nos chame para fora, que Ele nos desperte, mas com uma finalidade, para que seja manifestada a glória de Deus. A glória de Deus. E aí Lázaro sai do túmulo, e aí eu imagino o pessoal que está lá com ele, vendo aquele homem cheio de faixa, saindo, andando lá de dentro. Eu acho que o pessoal deve ter corrido.
eu acho. Cheio de faixa, andando assim meio, parecendo uma múmia. E Jesus fala, desatai-o. É preciso levantar. Tem muita gente que, às vezes, parece que está presa lá atrás no passado. Que vem colocar as suas feridas e fala com uma tal intensidade que é como se estivesse vivendo um evento no presente. Às vezes a pessoa fica presa no túmulo de uma tal forma que cria até um espaço afetivo lá. Falta colocar, pintar a parede, do túmulo, comprar uma almofada boa, não? Torna um lugar afetivo gostoso. Você não foi feito para ficar no túmulo, mas você foi feito para levantar. É preciso também que você caminhe. É preciso também que você vá dando passos para tirar a rigidez do estado de morte que você se encontrava. Deus, Ele entra. Deus, Ele faz. Mas é preciso que você dê passos também. É preciso que você levante. É preciso que você também caminhe. Às vezes a gente fica esperando tudo de Deus. Mas é preciso ouvir a ordem dEle. Aquele a quem Deus ajuda, vem para fora. Me ajuda. Vem para fora. Tira esses panos mortuários aí e deixa que o teu músculo comece a ganhar vida. Deixa que o teu músculo comece a caminhar. E aí nós vemos a primeira leitura de hoje, que é a leitura de Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, em que Ezequiel fala, Espírito de Deus sopra sobre esses vales, e os ossos começam a ter vida, começam a ter carne, e começa a levantar um exército, e aí nós podemos ver que é o Espírito Santo de Deus, quem vai nos levantando, quem vai nos dando vida, mas é tudo para a glória de Deus, para a glória de Deus. E tem um santo da igreja que diz, a glória de Deus é o homem vivo. Você vivo é a glória de Deus. A sua vida é a glória de Deus. E nós vamos ver na semana que vem que Jesus entrega a sua vida para que você tenha vida. Levanta desse sepulcro, joga fora essas amarras. É vida nova que Ele quer te dar, pela glória derramada no alto da cruz, pela sua presença derramada na nossa vida. A sua vida nos dada no alto da cruz, é para a glória de Deus, nada mais. Veja, Jesus pode fazer tudo o que Ele quiser, fazer agora que um cego volte a ver, fazer agora que um paralítico volte a correr, fazer agora que tudo, mas seja tudo para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a vida do homem vivida na graça de Deus. Isso nós vamos ver na Páscoa. A nossa ressurreição, ela está sendo proclamada hoje. Mas eu digo, Lázaro ressuscitou, mas Lázaro morreu. Ninguém viu Lázaro andando por aí, né? Eu acho não. Lázaro ressuscitou, mas Lázaro morreu. Mas aqueles que morrem em Cristo Jesus não morrem mais, mas vivem para sempre, porque estão na glória de Deus. E a glória de Deus é manifestada na sua vida, mesmo depois de morto. E nós vemos isso na vida dos santos. Quem há de dizer que a glória de Deus ainda não se manifesta na vida de Santa Teresinha, na vida de São João da Cruz, na vida de São Vicente? Quem há de dizer a glória de Deus se manifesta mesmo depois da morte, porque a morte não pode nos deter. Deus completa a sua obra e a glória de Deus é manifestada.
A glória de Deus é manifestada. Deus te quer vivo. Deus te quer vivo. Se coloca de pé, vamos rezar. E nessa hora, pega seus braços, feche um pouco os seus olhos. E nessa moção do Espírito Santo, eu já te convido a agradecer a Deus, a mostrar ao Senhor o túmulo do teu coração, a falar para o Senhor aquilo que está lá dentro. Mesmo que no seu coração você fale: mestre, está 4 dias já, está fedendo, não vai dar certo. Vem para fora, em nome de Jesus, vem para fora, ganha vida, recebe vida, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Receba a vida, receba a vida, receba a vida de Deus, receba a vida de Deus. Vamos cantar, vamos cantar. Fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, Acredito, vai valer a pena. vamos cantar do início, do início. Quando olho para os meus projetos, canta isso com força, vai, com autoridade. Quando olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. quando olho para as tuas promessas, Deus, nós queremos declarar: Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena. o meu Deus, proclame, vai. Oh, Pois eu sirvo um Deus fiel. em apenas um instante, Em apenas um instante, faz o impossível se o meu Deus não faz. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte. Completo ele. Pega seus braços e cante. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora Não vou temer. temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora Eu vou, cante. Eu vou viver A totalidade. da promessa. O Deus de obras. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora Não vou temer. Vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai De fazer novo. cumprir na hora Eu vou viver, eu vou viver. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha. Receba vida do Senhor, vida que vem do céu, em nome de Jesus. Você que estava afundado na morte, vem para fora, que a glória de Deus se manifeste na sua vida, que a glória de Deus se manifeste na sua história. A obra completa do Senhor se realizará hoje, agora, na sua vida. Eu vou viver, cante. Eu vou viver a totalidade, a igreja, vai. A totalidade Quero ouvir tua voz, vai. O Deus de obras completas Não vou temer a voz da igreja. Não vou. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas Pode ser melhor, pode ser melhor. Oh!
Deus de obras completas, vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou Cante isso, vai. duvidar. Eu sei que tu completo Meu Deus não falha, meu Deus não falha, vai. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei Que por completo meu Deus não falha, meu Deus não falha, meu Deus. não falha, não. Forte. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo Fará, aleluia. Meu Deus não falha, meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos e proclamamos que a tua ressurreição na nossa vida vai realizar hoje e sempre. Nós cremos, nós precisamos de ti, vai. Mestre, eu preciso de Cante forte. olhar. Renova, Deus, renova, vai. Transforma minha vida, meu. Nós te clamamos nessa noite. Transforma, Senhor. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Cante forte, vai. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de Ora, igreja. Ora, louva o teu Deus. Ei! Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto. Canta, pega a sua voz e cante. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os teus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Remova, Deus, remove, Deus. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os teus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Tu és Deus. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que viene pra vencer. Senhor Jesus em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove, Deus, vai. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os teus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Você pode
Falar para o irmão que está ao seu lado, a glória de Deus é o homem vivo, a tua vida é a glória de Deus, a tua vida é a glória de Deus. Fala para o irmão que está ao seu lado, dá um abraço nele e fala, a tua vida é a glória de Deus. Levanta, sai do sepulcro, receba a vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor, ao nosso Deus, que faz nova todas as coisas.